Não enterre o seu talento. Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Abba Pai Devocional e hoje vamos falar sobre uma história incrível que Jesus contou, que é a parábola dos talentos. Ela está lá em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. E se você já ouviu essa história ou não, prepare-se para descobrir ou redescobrir como ela pode transformar a maneira como você vive seu dia a dia, como ela pode transformar a sua fé. Então vamos ler então essa passagem? Mateus capítulo 25, do versículo 14 ao 15 diz assim: Também é como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um, e saiu em viagem. Nessa passagem, o Senhor que sai à viagem representa o Senhor Jesus. E os talentos a quais ele dá aos seus servos são os dons que Deus nos dá. E esses dons não se referem só a dinheiro, apesar de na parábola ter sido usado um talento, que era na época um valor, uma quantia. A verdade é que os talentos podem ser habilidades como cantar, cozinhar, ensinar, organizar coisas ou até o tempo que você ajuda para passar com alguém. E o mais interessante é que Deus dá para cada um de acordo com a nossa capacidade. E Ele não espera que você seja igual aos outros, mas que você use o que Ele te deu da melhor forma. Já na continuação do capítulo, lá no versículo 20 diz assim: Então, chegando o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe mais 5 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão mais 5 que ganhei. E o Senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre muito te colocarei. Participa da alegria do teu Senhor. Chegando também o que havia recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão mais 2 que ganhei. E o Senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Participa da alegria do teu Senhor. Na continuidade do versículo, a gente vai perceber que o terceiro servo, ele ficou com medo e ele enterrou o seu talento e nada fez com ele. E quando Jesus é representado aqui como o Senhor, quando ele voltou, ele ficou bravo e até tirou o talento que ele havia dado a esse servo. Isso nos mostra que Deus quer que a gente haja, que use o que Ele nos confiou para fazer o bem e glorificar o nome dEle. E se você se sente com medo, como esse servo, em usar esse talento, eu quero te lembrar que, na verdade, esse servo, ele paralisou, porque ele diz ao seu Senhor, no versículo 24, por fim, chegando que havia recebido 1 talento, disse ao Senhor: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeastes e recolhes onde não plantastes. Então fiquei com medo e fui esconder na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. A verdade é que esse servo, ele tinha uma visão distorcida sobre Deus, sobre o Senhor Jesus, de que o seu Senhor era punitivo, exigente, em vez de ele confiar num mestre generoso. E queria ver ele multiplicar, ou seja, desenvolver aquilo a qual ele confiou ao seu servo. Essa parábola também diz que o Senhor confiou segundo a capacidade de cada um. Então o Senhor não te deu nada além do que você não possa ter a capacidade para poder exercer no seu dia a dia. E um detalhe curioso, nessa época, 1 talento valia mais ou menos 20 anos de salário. Então, imagina o valor do que Deus coloca nas nossas mãos. Vale muito mais do que isso. Agora, vamos refletir. O que isso significa para você? Pensa comigo. Qual é o talento que Deus te deu? Talvez você seja bom em cozinhar, bom com crianças, ou talvez você tenha facilidade para ensinar.
A verdade é que um talento não precisa ser algo mirabolante ou gigante. O importante é não enterrar o que você recebeu. E se você está com medo e receoso como terceiro servo, busca o Senhor para Ele lhe dar coragem para que você possa multiplicar os seus talentos. Porque o Senhor é amoroso e quer te ajudar a dar o primeiro passo. O erro daquele servo não foi só ficar parado, mas foi não confiar que o mestre iria cuidar dele, que o mestre era com ele. Então, confie em Deus, comece pequeno. Que tal essa semana você usar um talento seu para servir a Deus ou alguém ao seu redor? A parábola dos talentos nos chama para viver uma fé ativa, sem medo, porque Deus acredita em nós e naquilo a qual Ele confiou a nós. Então, deixe aqui nos comentários qual é o seu talento. Eu quero saber. Vamos fechar com uma oração? Feche seus olhos onde você está. Senhor Deus, obrigado pelos dons que o Senhor nos deu. Dá coragem para usarmos eles para te glorificar e ajudar quem está perto de nós. Que a gente seja servos fiéis, prontos para ouvir teu muito bem um dia, em nome de Jesus. Amém. Obrigada por ter assistido até aqui. Que seu dia seja abençoado e até o próximo devocional.